Já estava gravando, não? Pelo menos aqui. Pode começar? Então tá bom. Bom, pessoal, eu sou o Eduardo, e então, junto com a Paloma, a gente preparou uma apresentação sobre o PyDent AI, que é, ele é uma biblioteca feita para construir agente, mas originalmente é uma biblioteca do Python para fazer validação de tipos. Então, quando a gente tem, por exemplo, modelos, que a gente vai entrar mais a fundo aqui falando sobre, no caso, se você utiliza o poder de orientação a objetos do Python, você fazer essa verificação de tipos ali é um pouco mais complicado e o PyDent te ajuda. Dessa forma, pegando essa parte de checagem e colocado ela para a construção de agentes de AI. Dentro disso, a gente também vai falar de um tipo de um protocolo de integração de agentes com outros servidores. Nesse caso, a Paloma vai falar um pouquinho mais também de alguns outros protocolos que foram comparados num survey que os professores colocaram como referência para comparação de protocolo de agente, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, e vocês podem me interromper, tá? Se precisarem de alguma pergunta, alguma coisa, sem problemas. A gente vai começar falando dos fundamentos do PyDentic, tá? E como ele faz o design de esquema, quando a gente pega cada modelo de orientado a objetos e coloca e adiciona ali a validação, os hints de tipo, modelos que podem ser dentros um do outro, e quando você cria os constraints que vão poder fazer a validação e a checagem de sessão. Ah, Depois disso, a gente entra no PyDentic AI, explicando exatamente como a gente utiliza dentro da anatomia de um agente criado pela biblioteca, como que a gente define as ferramentas, que como a gente também já foi falado anteriormente em outra apresentação, como a gente define a ferramenta que vai ser executada por um agente quando ele faz uma chamada e ele entende que ele precisa fazer esse raciocínio para utilizar a ferramenta, como a gente estrutura esse output no PyDentic AI, exatamente para poder ajudar na validação. O retry, que é uma parte conhecida ali, importante do PyDent, que ela é nativa da biblioteca, e todo o fluxo de validação mais à frente que a gente vai ver quando você utiliza agentes e ferramentas. E aí a gente entra também no MCP, a arquitetura dele, aí o Landscape são os protocolos que são comparáveis ao MCP, que utilizam dessa sinergia entre LLMs, agentes e ferramentas. Aí, dessa forma, como se explica para fazer uma criação de um servidor MCP, o que o PyDent também, AI também permite, e também como funciona uma pipeline end-to-end, nesse caso, é uma pipeline de research, por exemplo, quando a gente quer procurar sobre algum assunto para poder gerar alguma informação de conteúdo nos papers. E também algumas aplicações de research, como alguns casos de uso que foram falados na literatura, também a parte de um workflow multi-agente, quando você está orquestrando agentes. Existem várias arquiteturas, mas nesse caso aqui ele cuida de três agentes para escrever um paper e a comparação dos ecossistemas ali que a gente tem de utilização de ferramentas que são parecidas com o PyDentic. Bom, então vocês podem ver que na direita tem um modelo de PyDentic, então ele utiliza dessa classe Base Model, em que quando a gente faz essa inerência do Base Model para o paper, a gente consegue definir tipos ali dentro do paper e também a gente consegue fazer essa instanciação dentro do script. Bom, como eu falei, primeiramente era uma biblioteca Python que funcionava para validação via esses type hints, que a gente vai ver mais à frente. Ele também funciona muito bem para a geração de esquema JSON, quando a gente vai falar sobre APIs. Então, na indústria, quando você tem essa geração, esse padrão de, digamos assim, contrato entre um cliente e um servidor para utilizar as APIs, o Pydantic puro ajuda bastante com uma série de outras ferramentas que a gente vê no dia a dia, na indústria ou na pesquisa, como o Fast API, o LangChain, que a gente falou também anteriormente, o MLflow. Se vocês não conhecem, é uma ferramenta de rastreio de experimentos de machine learning, entre outros, tá? Existe um princípio core do Pydantic, que é essa parte de você fazer o parse, mas não validar.
E o que que ele quer dizer com isso? Quando você tem uma estruturação de um modelo, você vai parsear tudo que ele tem ali dentro e não esperar que dê o erro e você valide. A tendência é que você fale rápido para saber que o seu modelo, no caso, o paper, aqui como a gente está vendo na direita, se eu tenho, por exemplo, um ano para ser inteiro, ele me passa uma string que ele fale e não tenha que fazer o parseamento, não tenha que fazer a validação desse cara com o tratando de exceção. Eu quero que ele já fale com uma exceção nativa ali dentro do Pydantic. É, Ele tinha uma versão V1 que utilizava o back-end próprio do Python, porém ele foi reescrito o V2 em Rust para ganhar um pouco mais de performance. E aí, segundo a documentação deles, teve um ganho aí de 5 a 20 vezes melhor de performance, dependendo do ambiente que roda. Beleza. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em criar ele para um modelo assim de pensar em autores, papers, a gente quer adicionar validação nesses caras, a gente começa a criar essas estruturas complexas de modelos nested, que diz que um autor está dentro de paper que está dentro de um review, por exemplo, nesse caso. E cada um deles é independentemente validado, como a gente pode ver ali naqueles decorators, que são at field underscore validator. Então, ele ajuda você a adicionar regras específicas do domínio. E aí, por exemplo, nesse caso, ele diz em rejeitar anos de publicação. Então, por exemplo, eu não quero anos que sejam menores que 1990 e nem maiores que 2025. Então, você também tem constraints de campo. Então, é, que você consegue botar, como eu falei, a parte de valores de range, que é o mínimo, máximo, ou até campos que não estão, que não podem ser vazios, que é o caso ali de quando você precisa ter uma lista de autores no paper, senão ele dá uma validação de erro ali no validator do autores. No caso do title, é quando você tem um título que não pode estar vazio. Tá? Então, com o decorator, o próprio PyDent que já faz essa validação, esse parser para você, para reportar o erro. Bom, então, quando ele partiu de validação para AI, quando a gente começa a falar dos agentes de LLM, é interessante essa parte de a gente poder orquestrar vários modelos que a gente precise, e no caso, a gente consiga, por exemplo, continuar com a nossa estratégia, porém mudar o tipo de LLM que a gente usa. Talvez por uma questão de testabilidade de estado, ou até do gerenciamento próprio ali dos agentes, das ações deles e como a gente pode verificar esse output, né? Então, essas funções que a gente vai utilizar para criar os agentes, que são as ferramentas, elas são expostas para a LLM como tools, né? Como a gente falou anteriormente em outras apresentações, e elas são documentadas com o Pydantic AI pelos mesmos type hints que a gente viu ali e também pelas docstrings, que são outras propriedades que podem ser colocadas pelo Pydantic. Então, assim, o que acontece? O Pydantic AI com a validação, ele espera criar agentes que eles chamam de production grade, né, a nível produtivo, que utilizam de um output estruturado para garantir um retorno estruturado e parseado. Então, elimina essa necessidade de você fazer um parser ali escrito para poder validar esse output. Então, assim, ele evita, como ele diz aqui, uns erros silenciosos ou erros cinzentos que poderiam vir para um cliente que está utilizando esse agente que foi criado por Pydantic AI. E como eu falei também, é você não mudar o código do agente e ser multimodelo. Então, você pode trocar ali os LLMs, os providers, para você ter uma abstração maior. Bom, aí dentro da arquitetura que é colocada, baseada no React, né? Então você tem lá o prompt de sistema que o usuário faz ali dentro seria do agente do Pydantic AI. Então, por exemplo, você pode definir personalidade que ele for colocar, se ele tem que ser mais criativo, menos criativo, mais específico, o goal, né? O objetivo principal e o contexto que você quer adicionar. Você também pode adicionar alguns few shots para poder ajudar ele na construção da resposta e persistir ele através de vários, como é que eu posso dizer, rodadas de conversação. Você registra a ferramenta ali no PyDance com o decorator do Python, arroba agent.tool,
o LLM percebe que esse esquema está ali automaticamente colocado e vai decidir ele quando chamar, quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa específica. Eu lembro que eu tinha feito também um outro modelo que ele era baseado no, era um modelo baseado no Amazon Nova e ele é específico, o Nova Sonic é específico para voz. Então, o que eu queria fazer era que eu ativasse um RAG agêntico do Nova Sonic quando eu falasse com ele que eu precisava de informações sobre uma, um destino turístico específico que ele não tinha informação na base dele. Então, ele entendia que ele tinha que chamar essa ferramenta e fazia o RAG agêntico para retornar esse valor. E nas chamadas de log do debug, você via que ele ia lá e chamava a ferramenta de RAG agente. E aí você também depois tem a validação, né, que o PyDent vai fazer essa validação para a gente. E na falha, ele pode automaticamente fazer o retry dessa chamada. E você pode configurar esse tipo de retry, quantas vezes, que tipo de resposta é esperada. Então, por exemplo, aqui nessa arquitetura, o usuário faz o prompt. Dentro do PyDent tem essas utilizações, atributos que ele pode colocar, que é o prompt sistema, o registro da tool ali dentro do agente, a validação, escolhe o LLM provider, nesse caso ele dá como exemplo GPT, Claude ou Gemini, ele verifica que ele raciocina que precisa utilizar uma ferramenta, executa a ferramenta, devolve o resultado e o output é estruturado pelo modelo que no caso, se fosse um paper e um autor, ele verificaria essa saída para poder fazer a resposta é, parseada e estruturada da forma correta. Bom, então, dentro do agente no Pydantic AI, o usuário vai enviar esse prompt e ele recebe esse resultado tipado, né? Então, ele vai fazer o prompt junto com o system prompt, então ele passa esse contexto, que é a persona do agente, as instruções, talvez um tipo de memória, no caso. Ele manda o contexto para o Agent Core. O Agent Core vai orquestrar o LLM com a chamada do, da, da, da ferramenta. Então, ele vai passar esse esquema para o registro do tool. Então, ele já sabe qual ferramenta ele precisa pedir. Ele precisa chamar, desculpa. Ele vai fazer uma chamada de API, vai passar pela interface do modelo, que é agnóstica à provider, porque a gente pode fazer esse swap. Ele retorna um output cru ali, né, raw, vai fazer o passe e vai fazer o retry um failure, um retry na falha caso necessário. E aí ele garante esse resultado estruturado a partir dessa verificação de tipo. Bom, aí um tipo de fluxo de retry validação é exatamente quando a gente vai fazer essa invocação da LLM com um prompt, ele parseia a resposta da LLM e aí o PyDent vai validar. Ele é válido? Se sim, retorna o resultado normal. Se não, eu vou fazer uma mensagem de validação que eu posso devolver para o cliente, eu também posso devolver para a LLM, para avisar ela que teve algum erro, coloco no log da execução do programa e retorna para mim. Então, se os retrais não foram exaustivos, refaça com o retry para voltar para a LM e depois valide a resposta. Mas nesse caso, se eu tiver algum problema e não tive retry suficientes, eu vou dar um model retry exception error ali nativo pro PyDentic, tá? Então, existem alguns comportamentos chaves, que é a validação, eles são feitos para o próprio prompt, então ele avisa a LLM que está fazendo um erro, está cometendo um erro, então ele tem que melhorar o que foi feito da última vez. Ele tem um default de um retry, que pode ser configurado. É, Ele tem alguns triggers baseados em campos ali das mensagens, então ele não tem um erro genérico ali, o que facilita a depuração. E o modo retry exception, ele é catchable, né? Ele consegue ser é, é, pegado ali, né? Pego dentro do próprio Python ali nativamente. Então, você consegue fazer uma lógica ali de fallback para resolver esse problema de forma mais harmoniosa, né? Digamos assim. Bom, então, por que que a gente está tão preocupado com o output estruturado, né? Então, sem estrutura, o LLM retorna qualquer tipo de texto, né? E fica muito difícil de você passear esse tipo de texto quando você está trabalhando com agentes produtivos, digamos assim, ou que você espera uma resposta específica.
Então você tem esses problemas, esses erros cinzentos ou silenciosos em produção, em que você não sabe por que que o LLM está respondendo e a sua aplicação está dando erro. Ele é difícil de validar porque você está sem esse parser, né? Então, você testar esses outputs é complicado, você fazer testes, por exemplo, com isso. A integração manual com sistemas que são downstream, no caso, como a Paloma vai falar, o MCP, é uma integração um pouco mais dificultada, em que a gente tem que, na verdade, pedir uma resposta e forçar com que a LLM retorne, junto com a ferramenta, uma resposta esperada pela gente. Então, o que acontece é que requer que a gente faça um prompt engineering muito extenso, que talvez não fosse assim o que a gente queria trabalhar demais ali dentro daquele aspecto que a gente está pegando. Então, assim, com o Pydantic AI, a gente tem esse esquema declarado, então a gente pode gerar esses constraints, poder ser feita a validação. A validação é feita no tempo de inferência, quando ele faz a volta de resposta, que não é visível ao cliente. O retry automático, se tiver um output inválido. A integração é direta, porque a gente pode já falar assim, eu quero utilizar tal ferramenta com tal MCP. Então, ele vai poder fazer essa chamada mais facilmente. A integração direta, como foi falado, e essa tipagem que ele utiliza a biblioteca MyPy e o PyWrite, que é amplamente utilizada também por outras bibliotecas dentro do Python. Bom, aí dentro do fluxo de execução de um agente, você tem o agente, então nesse caso a gente está utilizando o GPT-4o, e a gente quer um tipo de resultado que seja de análise. Então eu sei que quando eu for fazer um prompt para esse agente, ou fazer feito um pedido para ele, e eu quero que ele busque papers específicos, ele já sabe qual ferramenta ele vai chamar. Então eu vou mandar o prompt para ele, o agente processa junto com a LLM decide chamar a ferramenta que é o search papers, executa isso, retorna o dado estruturado junto com a LLM, e o PyDent vai validar isso para mim para ver se está certo, se não, caso ocorra um problema, levante a exceção se os retrais foram já exaustivos, ou caso não, envie a resposta de erro para a LLM para ela poder melhorar a sua resposta. Aí agora eu passo para Paloma falar sobre MCP com vocês. Aqui é até interessante ressaltar que esse agente que o Eduardo ele vem abordando, ele até então ele vive sozinho, né, no nosso script Python. E assim, é exatamente nesse vive sozinho que mora o problema, digamos assim, né, que o agente que o Eduardo acabou de mostrar, ele é até assim, ele é elegante, ele é tipado, ele pode ser resiliente, ele é resiliente em termos assim de falha de passe, mas só que ele é assim, ele é um cérebro num pote, né? Ele sabe pensar, mas ele não sabe de fato ler um arquivo do disco, né? Ele não sabe consultar uma base de dados, não sabe falar com outro agente. Aí, para fazer qualquer coisa dessa, alguém precisa escrever à mão um código de cola entre o agente e cada ferramenta que ele vai usar. Aí, no caso, a mão, é o gargalo invisível que a indústria de IA tem enfrentado aí há uns 2 anos. Aí, os próximos slides até são sobre como esse gargalo ele vem sendo resolvido, né? E por que que a resposta não é assim, não é mais uma API. Então, assim, a partir daqui a gente marca uma fronteira, né? Tudo antes foi sobre tornar um único agente confiável. Aí, no caso, assim, a validação de output, retry automático, esquema rigoroso. Aí, não, pode voltar lá. Aí tudo depois é sobre como esse agente sai da própria casca e interage com o mundo, né? Aí, assim, e aqui a gente até a gente até pode fazer uma pergunta provocativa. Se o seu agente, ele é tão bem desenhado quanto o que o Eduardo mostrou, mas ele só consegue conversar com a LLM, com a função Python que você decorou lá, com aquele decorador, o edit tool,
qual que é a real diferença prática entre o seu agente e o if-else bem comentado, né? Ou seja, a diferença prática só aparece quando ele consegue chegar em fontes externas, né? Ou seja, base de dados, APIs, sistema de arquivos, outros agentes. Aí é aí que entra o que eu vou apresentar, né? Pode passar, Eduardo. Aí, bom, o MCP, ele é basicamente um protocolo aberto que a Anthropic lançou em novembro de 2024, né? A definição oficial, ela é basicamente assim, ela padroniza como as LLMs se comunicam com ferramentas externas, né? Mas eu prefiro descrever pelo que ela faz na prática, né? Ela resolve aquele problema do M vezes N, né? Se você tinha M agentes diferentes e queria que eles usassem N ferramentas, você precisava escrever M vezes N integrações. Aí o MCP, ele transforma isso em M mais N, né? Aí cada agente fala MCP. Cada ferramenta fala MCP, no caso, né? Aí essa interseção, ela acaba sumindo, né? Então, assim, aí a gente tem esses quatro pilares aí. A gente tem a questão da inspiração em LSP, né? Essa analogia ela é bastante interessante, ela é muito poderosa, porque o LSP ele é um sucesso comprovado, né? Como todo mundo sabe. Antes do LSP, cada IDE, a gente tinha que escrever o próprio parser para Python, né? Para Go, para Rust. Aí depois do LSP, qualquer servidor de linguagem funciona com qualquer IDE. Então, o MSP, ele quer fazer o mesmo para LLMs e ferramentas, né? Então, essa é uma analogia interessante. Aí, esse é um doxo mental que a gente pode fazer, assim, bacana. A gente tem a questão do JSON RCP, né? Substitui o SCE, que é um transporte leve, né? Qualquer linguagem implementa. O modo agnóstico também, ele funciona com Cloud, GPT, Gemini, qualquer LLM que faça tool calling. Esse ponto ele é importante porque é onde a abstração ela realmente paga, né? A gente troca o modelo sem trocar o ecossistema de ferramentas. Também tem a questão de segurança por design, né? Que a gente tem as permissões mais escopadas para o servidor. Assim, uma crítica meio que aberta aqui é que, assim, aqui já cabe uma primeira ressalva que a gente pode fazer, né? O MCP, ele é um protocolo relativamente jovem. Ele foi lançado tem um pouquinho mais de um ano aí. A especificação ela ainda está evoluindo, né? Tem mudanças, assim, quebrando entre versões. O ecossistema de servidores oficiais ainda é pequeno comparado, por exemplo, ao que o LangChain oferece. Quem está adotando MCP em produção hoje está apostando que a tração vai continuar, né? Não que o protocolo já está maduro. Mas, mas eu particularmente acho algo bacana. Acho que se algo que ele se vingar vai ser bem. Vai até talvez ultrapassar o LangChain, quem sabe. Pode passar já. Aí, bom, aqui a gente tem três peças, né? A gente tem um host, client e servidor. Aí a chave aqui para entender a arquitetura é a regra de Aí, fugiu agora. A regra de cardinalidade. Bom, aí a gente tem aqui uma tabela mental, né? Tem a questão do hosting, a aplicação que roda a LLM, né? É, é o cloud desktop, o VS Code, ou um aplicativo construído com PyDant AI. O host, ele pode ter vários clients. A gente tem client, né, que vive dentro do host. Cada client mantém uma única conexão com o servidor. É, é um por um, no caso, né? Isso é deliberado, né? É o que dá isolamento e auditabilidade. A gente tem um servidor também, né? Ele expõe ferramentas, prompts e recursos. Pode rodar localmente também, via stdio, remotamente também, via HTTP/SSL. O servidor ele pode atender um client também por vez, naquela conexão. E assim, um host, ele fala com muitos clientes, né? Cada cliente fala com um servidor só.
Aí cada servidor ele pode expor várias ferramentas. Bom, assim, essa topologia, um client para um servidor, ela é uma decisão de design bem forte, né? Ela tem uma virtude, a auditalidade e um custo overhead, assim, relativamente considerável. Porque, assim, se você tem 12 servidores conectados no seu host, você tem 12 processos, né? E assim, acho que em ambientes com restrição de recursos, isso pesa. Então, em ambientes de produção corporativa, acho que isso significa repensar o deploy. É, pode passar. Bom, essa tabela, ela é provocativa, né? Eu quero, e assim, ela é parcial, né? É, é a comparação de MCP com, digamos assim, com espantalho, né? É uma REST API sem uma camada acima dela. Aí na prática ninguém constrói um agente sobre um RESTful, né? Você usa o OpenAPI, você usa Raps, tipo LangChain. Aí a comparação justa não é exatamente MCP versus REST, é MCP versus a stack atual, né? REST, mais OpenAPI, mais algum framework de agente. E ainda assim, mesmo depois de listar as vantagens, nada que o MCP faz é impossível com o REST, né? Mais bons frameworks, né? O MCP, ele não desbloqueia a capacidade. O MCP, ele padroniza a interface. A diferença é a mesma entre, você consegue digitar um texto em qualquer editor e todo mundo usa o mesmo formato de arquivo, né? É uma infraestrutura social, não é uma capacidade, não é uma capacidade técnica totalmente nova, digamos assim, né? Então, a gente tem, assim, uma descoberta automática de ferramentas via introspecção, né? O servidor, ele publica o seu próprio esquema, aí o cliente vai lá e consulta. Não tem uma documentação à parte, né, que pode ficar desatualizada. A gente tem um estado de sessão, né? Aí a conexão ela é persistente. Tem ferramentas que podem manter o contexto entre chamadas, né? O REST puro, ele é stateless por design, né? Aí a gente tem permissões granulares também por ferramenta dentro do mesmo servidor. Em REST típico, ou você tem acesso à API ou você não tem, né? Aí a gente tem a questão também da de página ativa em JSON Schema. Não é implícita via OpenAPI, né? A diferença ela é relativamente sutil, né? Mas é só que ela é importante. O LLM ele consome o esquema diretamente. Pode passar, Eduardo. Bom, aí essa tabela ela vem do survey, né? Do Young e os colegas, que é a referência que está ali abaixo. O argumento deles é até elegante, né? As quatro formas de interação que dominaram a computação, né? Que é API, interface guiada, XLM e agora o protocolo, cada uma resolve um problema específico, né? As APIs são elas são eficientes, mas elas são estreitas, né? As, as, as interfaces guiadas, elas são amplas, humanos, só que, como é que eu posso dizer? Só que são humanos dependentes, né? O XLM, ele é estruturado, mas só que ele é muito verboso, né? Aí os protocolos, assim, eles são a única categoria que combina eficiência, combina amplitude, padronização também, e desenho nativo para IA, né? Então, assim, no Survey, o XLM, ele representa interações via marcação semântica em browser, incluindo, assim, a família HTML, né? Aí a crítica é que essas interações, elas foram desenhadas para humanos lerem páginas, né? Não para agentes,
raciocinarem sobre estados. Então, quando um agente ele faz o scraping em HTML, ele está reaproveitando uma camada não feita para ele, né? Pode passar. Bom, aqui o ciclo de inovação, ele tem três fases. Aí eu vou descrever rapidamente, assim, porque francamente isso é mecanismo, né? Mecanismo, eu acho que a gente pode ler bem depois. E, bom, a fase um a gente tem Strategic Request, né? Que é o host com o LLM. Ele decide quais recursos precisa, né? Os clientes, eles anunciam o que tem disponível. Na fase 2 que é o Executive Request, o cliente ele traduz a decisão estratégica em chamadas concretas ao servidor. É, então, assim, o servidor ele executa e depois retorna. Aí tem a fase 3 que é o Response, né? Aí o host ele combina tudo e responde para o usuário. Então, o ponto que vale destacar é mais o último item, né? A gente tem os dados sensíveis que não saem do cliente local. O servidor ele recebe o que ele precisa para executar a tarefa, e não a seção inteira do usuário, tá? Aí, sim, isso é um ponto de privacidade arquitetural, né? Não chega a ser cosmético. Pode passar. Bom, esse slide ele é o mapa do território, digamos assim, né? A gente tem aí dois eixos, né? No eixo vertical, a quem o protocolo serve, né? Tem um contexto entre a gente e ferramentas, né? Na parte em cima. Ou a comunicação entre a gente, que é mais embaixo. Aí no eixo horizontal, a gente tem os protocolos de uso, que é mais à esquerda, ou a dominação, ou o domínio específico, que é mais à direita. Bom, no quadrante superior à esquerda, onde o MCP mora, né, é um protocolo de uso geral, orientado a contexto, resolve agente e ferramenta. E, bom, no quadrante inferior esquerdo mora o gateway do Google e a ANP, né? Esses são os protocolos interagentes. Eles resolvem problemas já diferentes, né? Aí aqui a gente já faz até uma opção que tem que ser feita, né? Para muitos casos de uso de pesquisa em multiagente, o MCP, ele é necessário, só que não é, digamos assim, não é suficiente, né? Porque você vai precisar de algo do quadrante de baixo também, porque os próximos slides até mostram um pouco isso também. Pode passar, tá? Bom, aí aqui a gente tem três protocolos lado a lado, né? O MCP, ele foca em a gente acessando ferramentas, o Gateway do Google foca em colaboração entre agentes. A gente pode pensar assim, numa rede empresarial de agentes especializados que delegam tarefas entre si. Aí o ANP é o mais ambicioso, né, filosoficamente. Ele propõe uma internet aberta de agente, né? Aí, assim, ele tem uma identidade descentralizada via GIDs do W3C. Não tem uma autoridade central, no caso. Aí, bom, se MCP é o sistema nervoso periférico, que eu gosto de usar esses termos, né? Se é o sistema nervoso periférico de um único agente, ele estende o alcance do agente até suas ferramentas, né? Então, assim, o A2A é uma rede corporativa entre departamentos, né? E o ANP é a internet pública entre cidadãos autônomos. Então, não é que um seja melhor que o outro, mas é que eles vivem em camadas diferentes, né, da pilha de problemas, né? Aí aqui até uma opinião pessoal, o A2A e o ANP eles foram lançados muito perto um do outro, né? Um em 2024 e o outro em 2025. Então, assim, ainda não está claro qual deles vai vencer no espaço aí de interagentes, né? Se algum vai vencer ou se a indústria vai conseguir convergir em algo
em algo muito diferente, né? E quem aposta hoje em uma dessas três stacks específicas está fazendo uma aposta com um risco real. Pode, pode passar. Bom, aqui é um Zoom aí, Eight-Way, né? Mas tem cinco características que até valem a pena conhecer, que é a simplicidade, né? Que ele reusa o HTTP, JSON, RPC, CCE, tem a Enterprise Readiness, a gente tem autenticação, validade, traceability nativo, arquitetura Sync First, a gente também tem testes de longa duração, agnóstico à mobilidade, né? Também suporta textos, arquivos, áudio, texto. Tem também uma execução opaca, né? Os agentes trocam contexto e estado, mas, mas não revelam muito assim seus planos internos. Aí, bom, a execução opaca é um conceito até importante, né? Porque em Gateway, um agente ele não compartilha seu raciocínio interno com outro agente, né? Ele compartilha só um estado de dados, né? Contexto. Isso, isso preserva a propriedade intelectual, né? Em ambientes corporativos. Em ambientes de pesquisa aberto, é mais um trade-off, né? Você ganha modularidade, só que você perde transparência sobre como cada agente chegou na sua decisão, né? Aí aqui tem até um ponto que me incomoda um pouquinho como alguém que está entrando nesse mundo da pesquisa, né? Essa execução opaca, ela conflita um pouco com a reprodutibilidade científica, né? Se eu não consigo inspecionar como um agente chegou na decisão dele, eu não consigo replicar o experimento, né? Então, para uso corporativo até faz sentido, mas para uso científico é uma limitação que a gente precisa contornar de vez em quando. Pode passar, Eduardo. Bom, o ANP, ele tem três camadas, né? Eu acho que esse protocolo é até mais ambicioso, filosoficamente, dos três que eu falei. Aí a primeira camada, que é a identidade descentralizada e comunicação criptografada de ponta, ela usa, né? Ela usa o DIDs do WAP3C. Ela não tem autoridade central, né? Bom, a camada 2 ela é metaprotocolo, ela tem os agentes que negociam, né, em linguagem natural. Então, assim, qual protocolo vai usar entre si. Então, tá, tem a camada 3, né, a gente tem a questão de descoberta de capacidades e protocolos de aplicação por domínio. Bom, aí, assim, pensando o que isso significa, a gente tem dois agentes que nunca se conheceram, né? Assim, em domínios diferentes, sem infraestrutura compartilhada, eles conseguem negociar um protocolo entre si, usando linguagem natural, mas aí depois passar isso para um formato estruturado, bom, isso é conceitualmente a primeira proposta séria, né, de uma internet dos agentes, né, que é análoga à internet das pessoas. Aí, conceitualmente, isso é bonito, né, mas praticamente ainda é um pouquinho imaturo, né? A ANP, ela é uma proposta de comunidade aberta, sem peso institucional que o MCP tem com a Anthropic ou a H2A com a Google. Então, quem aposta em NP hoje está mais apostando em visões de futuro, não em ferramenta de produção, propriamente dito. Pode passar, Eduardo.
Bom, esse é até um dos slides mais úteis, né, pedagogicamente, né? Aqui a gente tem quatro cenários, né? Quatro escolhas, no caso. A gente tem um agente de pesquisa que precisa de várias ferramentas, né? Aí, esse caso é MCP, é o padrão Hand and Spoken. A gente tem uma pipeline empresarial complexa, onde um agente principal delega para subagentes especializados em CRM, redação de agendamento. Esse é o A2A, né, que é o padrão Delegation Chain. Um assistente pessoal que precisa é, interagir com fornecedores independentes da web aberta, esse é o OLP, padrão Network. E, bom, dois agentes heterogêneos que precisam se comunicar sem protocolo compartilhado, né? Aí esse agora com geração de protocolo por linguagem natural. Aí essa é a conclusão prática do bloco que eu acabei de apresentar, né? Mas, assim, só que não tem um vencedor universal. Cada protocolo, ele resolve um espaço de problemas distintos, né? Aí, assim, quem tá construindo um sistema multiagente sério em 2026 provavelmente vai combinar dois ou três desses. Não vai escolher um só, provavelmente não vai. Então, o MCP é o ponto de entrada mais maduro, que eu poderia dizer, né? Aí, só que assim, não é o destino final. Pode passar. Bom, aqui a gente tem três horizontes, né? E é coisa de curto prazo mesmo. Os protocolos, eles evoluem de estático para autoadaptáveis, né? A gente tem a questão de esquemas que se autodescrevem, eles têm negociações leves, né? Para médio prazo, a gente tem ecossistemas abertos, mercados de agentes interoperáveis, camadas de identidade e confiança. Para longo prazo, a gente tem protocolos como infraestrutura de inteligência, né? Aí a frase que a gente quer usar é TCP/IP da internet dos agentes, né? Aí, bom, a minha opinião, assim, que a analogia TCP/IP da internet dos agentes, ela é até sedutora, de certa forma, mas ela carrega um certo risco, né? Porque TCP/IP ele venceu porque ele era simples, era neutro, ele veio antes das alternativas. É, Aí os protocolos de agente que estão competindo hoje, eles não têm nenhuma dessas três propriedades garantidas. Bom, aí é possível que o equivalente a TCP/IP para agentes ainda não tenha sido inventado, né? E que MCP, A2A, NP sejam sejam todos análogos a protocolos pré-TCP/IP. Porque assim, eles são úteis, são importantes, mas eventualmente vão ser substituídos, né? Não é que eu esteja afirmando, mas sim, estou dizendo que é uma possibilidade real que vale até a pena a gente ter em mente. Acho que agora acho que isso aí fala você, né, Eduardo? Sou eu. Pode, Aí volta para mim, obrigado. né? Então, depois que a gente ouviu a Paloma falar sobre o MCP, a gente consegue criar essa comunicação entre cliente MCP e também ter um servidor MCP criado utilizando o Pydantic AI. Então, como ela explicou, você tem o agente criado pelo arquivo do Pydantic AI, ele se conecta via HTTP ou MCP Server Standard Input-Output, e a conexão dele está ali junto no caso de um MCP server que está rodando, pode ser local, pode ser remoto, como está colocado ali. Mas nesse caso, como ele está interno, ele foi pelo Standard I/O. Tá? Então, quando você vai colocar o agente, e nesse caso você põe ele está nomeando o Claude, você diz para ele quais MCPs você quer usar. E nesse caso, você passou que a comunicação para esse MCP server rodando
localmente via Python, esse servidor que você instanciou. E você faz as chamadas pelo cliente por RPC, normal, como faria para outro servidor MCP. Bom, aí aqui tem um diagrama em que explica-se que o usuário faz o prompt em linguagem natural para o agente do Pydantic. O Pydantic vai fazer a construção dessa mensagem, imagens e esquemas que ele quer validar, que ele quer parsear, desculpa. Vai chamar a execução da ferramenta pelo MCP Client, ele vai entender que ele precisa fazer a chamada por MCP via JSON RPC. O resultado volta para o MCP Server, ele vai parsear esse resultado para retornar para quem está fazendo, o usuário que está fazendo a chamada, faz a validação. Caso a validação esteja estruturada certa, válida, devolve, se não, faça o retry. Né? Aí você tem aquilo dos retries configuráveis. Toda essa comunicação é feita entre o usuário, o agente do PyData que foi criado, o cliente do MCP e o servidor MCP. Bom, então quando a gente pensa em fazer o build do MCP Server, a gente pode criar dessa forma. Então você tem ali um setup mínimo, em que a gente tem do Python com o decorator da ferramenta que vai ser chamada ali dentro do MCP. Então você tem também os type hints que podem ser utilizados, né, junto com o Python, e o transporte é agnóstico, né? Então você pode fazer local por standard I/O ou você pode utilizar HTTP, SSS, se for uma conexão remota. Bom, então no caso do Pydantic AI, você usa o MCP Server SDIO, como a gente colocou ali, ou o HTTP. E aí aqui na direita a gente vê que a gente está criando o servidor e criando ele de forma standard I/O. Então a gente tem um servidor chamado Archive Search, né, para a gente procurar papers. A chamada dele de procura, ela tem ali o tipo específico do prompt e espera o resultado que vai ser retornado da API. Então a gente vai lá e faz uma chamada para a API do Archive. E aí a gente está rodando esse MCP aí dentro da main do Python que fica ali esperando até receber um sinal de seguir, de terminar o processo. Então, para juntar aquilo com o último arquivo, a integração é que a gente está rodando aquele MCP server ali localmente e a gente está fazendo todas as chamadas por ele para cá. Então, toda vez que eu quiser fazer um archive search, ele vai rodar esse MCP, a gente vai se conectar no o cliente dele utilizando o servidor que está rodando local para poder retornar essa chamada. Bom, então se a gente pensasse, por exemplo, num pipeline de pesquisa que seja fim a fim de um agente de pesquisa, a gente poderia criar, por exemplo, uma query de pesquisa, né? A gente fazer aquela query normal ali, que a gente está procurando sobre o assunto, por exemplo, quero procurar sobre MCP e também cloud e um tipo específico ali de interação. Então a gente faz o system prompt, escolhe a LLM que a gente quer fazer, tem o vendedor do PyData para estruturar para a gente, fazer aqueles retries e os MCPs que a gente vai se comunicar. Archive, com a biblioteca do Python, se precisar rodar alguma coisa, no caso, rodar um script de leitura dentro, até propriamente um MCP que faça a comunicação dentro do sistema de arquivos, é o que eu queira baixar esse paper para localmente, e também no PubMed para algumas outras informações ali dos experimentos é, que foram sendo colocados ali dentro que sejam específicos para a minha procura que foi feita em linguagem natural, né? Bom, então, existem alguns casos de pesquisa, né, em que a gente levanta, né? Então, essa revisão da literatura automática, em que a gente combina processamento natural de linguagem mais a pesquisa, então os agentes fazem essa pesquisa pelo Archive, PubMed, o Scholar, no caso, ele põe o Semantic Scholar, mas a gente pode colocar... Eu não tenho certeza se o Scholar possui MCP, mas, por exemplo, o Scholar de PS tem muitas capacidades ali de AI, eu também não cheguei a olhar, mas o próprio professor, os professores colocaram uma referência com um database de MCP. Então, a gente pode chegar lá, procurar MCPs específicos que a gente queira conectar nos nossos agentes, né? Então,
ele é muito bom em fazer aquela pesquisa de a gente procurar, porque agora, por exemplo, muita coisa de documentação tem abertura de servidores MCP para você poder fazer construção de código baseado no MCP de documentação em alguma nuvem específica, algum provedor de nuvem específico, né? Você também pode utilizar os agentes em análise de dataset, validação, então você utiliza o ferramental do Python para acessar e analisar arquivos CSV ou arquivos Hadoop para identificar anomalias, retornar um reporte validado exatamente com o base model, que é o core ali do Pydantic de original de validação. Também dessa parte do que foi até falado pela Paloma, de você ter sistemas multi-agentes. Então, no caso, por exemplo, o pagamento, a gente ter todos os agentes que fazem transação, que reúne é, várias integrações externas, podem ser criados em um swarm, como eles falam, né, de agentes, toda um- uma equipe de agentes para trabalhar para você, né? Então, agente especializado, nesse caso, o que a gente vai falar é o revisor, o sintetizador e validador para o seu paper que está sendo colocado, e eles colaboram todos via MCP, em que você pode ir lá e mexer no arquivo que eles estão utilizando todo o MCP colocado ali. Isso entra muito também na parte ali que hoje em dia se fala sobre usabilidade, né? No Cloud você tem as skills, né, em que você define ali pelo Cloud, ele faz algumas comunicações via MCP, né? Que, no caso, como é feito pela Anthropic, se aproveita desse recurso, né? E também com a parte dos experimentos, né, das pipelines, né? Então, por exemplo, quando você tem o MCP expondo o MLflow para você fazer o rastreio como ferramenta, os agentes podem monitorar o treinamento para você, fazer o tuning dos hiperparâmetros e também estruturar logs para retornarem quando os experimentos estiverem terminados, né? Facilitando, né, nesse caso, o MLOps, na operação desses modelos de machine learning. Bom, no que a gente falava sobre um exemplo de um workflow de multi-agentes via MCP, a gente pensa, por exemplo, quando o usuário faz uma query específica de pesquisa, você tem um agente orquestrador em que ele vai delegar, vai coletar e vai combinar tudo que esses agentes estão retornando para ele para poder fazer esse reporte estruturado colocado no base model que foi feito pelo PyDent. Então a gente abre aí três agentes, que é o retriever, que vai buscar, por exemplo, os papers, o analyzer, que vai analisar, e o writer, que vai escrever um paper novo para você, ou um report ali, uma coisa mais não tão específica como um paper que vai ser publicado, mas um relatório, por exemplo, para você colocar é, numa resposta estruturada. Então, todos eles podem fazer comunicações via outros protocolos, mas nesse caso, ele escolhe o cliente MCP. Então, como a gente viu, ele vai no Archive, no PubMed para ver publicações, ele vai no Python para poder fazer o retrieval, ou até fazer a análise. E também, se ele precisar criar arquivos ali, ele utiliza o MCP para se comunicar dentro com o sistema de arquivos do sistema que você está rodando. Bom, então, se você vai posicionar no ecossistema o Pydantic AI, você tem esses critérios específicos. Então, por exemplo, essa segurança de tipos, quando você está com uma API crua, não se tem isso, né? Você tem a resposta ali que você pode fazer a validação depois. O LangChain, ele tem esse tipo de validação, porém ele não completo como é o Pydantic AI, apesar de também utilizar Pydantic dentro dele. Tá? Ele parte muito para construir coisas muito complexas, então ele parte muito da escolha que você precisa ter e altamente customizável, muito mais do que o Pydantic, né? Então a gente vê pelo output estruturado que o API tem que ser manual, ou parser, como a gente falou. Existe o output parser do LangChain, que funciona muito bem, mas o Pydantic AI é o nativo do Pydantic, que já é utilizado, por exemplo, até pelo LangChain, né? Então o suporte MCP do LangChain é totalmente via plugins, o raw API, como a gente viu, não há. No Pydantic AI é nativo, né? A gente faz uma chamada ali dentro do arquivo Python, que é simples, é bem elegante, como a Paloma falou. É, o LangChain e o Pydantic, eles são multiproviders LLM. O Raw API eu precisaria fazer essa escrita por LLM via API da LLM, fazer esse retorno de resposta e aí sim trabalhar em cima, né? A curva de aprendizado, obviamente,
do Raw API é mais fácil por não, ela ser, se você tem um conhecimento ali de REST ali, de APIs no caso, aqui quando você for fazer comunicação, seja por outra interface de aplicação, ela é simples comparada ao LangChain, que tem uma complexidade muito alta, que você tem uma customização muito forte ali dentro para criar fluxos bem complexos. O Pydantic, ele é médio, né? Ele tem ali um tipo de curva que dá para aprender, porque se você vai precisar aprender Python e precisar como que ele funciona ali na parte estruturada de output, né? Bom, o retry do LangChain você tem que ser habilitado, mas o Pydantic você tem isso automático, então ele já te protege de certa forma. Então, o que acontece? A comunicação via API de um LLM ela é rápida, crua, muito rápida para você ter um protótipo, né? Agora, o LangChain, quando você vai criar essas cadeias de execução ali que são extremamente complexas, ele é muito forte e, assim, é utilizado por todo o espectro ali de trabalhos em cima de agentes e de outras LLMs, né? E também desses fluxos de engenharia de IA. Só que o Pydantic AI tem essa proteção toda voltada para ser produtivo. Então, por exemplo, quando o LangChain precisar utilizar a validação ou chamada de agente, ele pode utilizar o Pydantic por baixo. Ele tem essa segurança feita a partir da validação, do fallback gracioso, né, com certa facilidade para você depurar e resolver problemas. Bom, então quando a gente vê nesses quadrantes aqui, quando a gente faz essa comparação entre a tipagem, a segurança de tipagem e a complexidade de API, você coloca o Pydantic lá em cima, que ele é estrito, porém não limitado, ele está perto ali do production grade exatamente por conta desses comportamentos de você ter o fallback gracioso, né? O Raw API, ele está muito perto ali da parte que não tem tipagem alguma. A chamada dele ele tem que ser tratada manualmente, porém uma complexidade muito baixa. E o LangChain você tem alta complexidade e também você está ali muito próximo de utilização de tipos para você ser a nível produtivo, né? Só que você tem que fazer a tipagem, uma checagem manual, né? Mas, porém, você consegue criar pipelines muito mais flexíveis porque você tem muito mais acesso a cadeias e o ferramental específico ali que o Pydantic ele te dá. Porém, ele tem essa origem de validação muito forte na sua criação da biblioteca. Bom, aí, dentro do que a gente tinha visto, qual o impacto científico e os próximos passos, né, que a gente diria? Então, os esquemas do PyDance eles são muito bons para formar como contratos de experimento formais, né? Então, os agentes têm esse output que são verificáveis e auditáveis. Então, tem uma reprodução muito mais fácil, né? Você tem essa estrutura de chain of thought que você pode ser feito utilizando o Pydantic AI, que ele dá, você consegue ter MCPs ali, toda aquela criação de agentes localmente ali, você consegue fazer um output bem estruturado e com essa confiabilidade que é colocada dentro dessa tipagem, dessa checagem automática, né? E o que acontece com o sistema do ecossistema com o MCP é que você tem, por exemplo, como os professores colocaram na referência, inúmeros servidores MCP que você pode conectar o seu agente para poder fazer pesquisa para você. Nesse caso, fazer pesquisa no PubMed, ou, por exemplo, procurar repositórios interessantes que estejam de acordo com a sua pesquisa no GitHub, ou, por exemplo, você precisa de um agente para fazer anotações no seu bloco de notas no Notion, ou até então, no caso, como a gente falou sobre text-to-SQL, que é uma tarefa muito complicada de ser feita, você pode tentar brincar com o MCP do Postgres para fazer algumas mudanças lá, né? Porém, como a gente viu, é muito difícil fazer isso, porém, existe ali para você poder fazer todo esse tipo de testagem, né? Então você não precisa de integração por código. Você vai fazer a comunicação via MCP. E também você pode ter o conceito do humano no loop, né? Então o MCP também ajuda com que a gente possa fazer validação em qualquer step do pipeline. Então ele é essencial, por exemplo, para decisões, eu diria até não só de pesquisa, mas de quando você está cuidando de respostas que podem ser é, complicadas de serem, ou até errôneas nesse caso, na resposta de um agente que você está colocando para uma população que talvez não entenda
muito bem aquilo que não esteja alinhado com o que se espera de um agente que seja ético, ou bem controlado e respeitoso, enfim, uma série de decisões que podem ser feitas por ali. Bom, aqui a gente usou tantas referências do MCP da Anthropic, ela tem um próprio site, não tem Anthropic escrito aqui, ele tem uma própria LLC. Alguns artigos que a gente colocou aqui, que também tem a referência deles, vocês podem pegar aqui e colocar lá. Eu esqueci de botar todos que tem do Archive, mas eles estão todos no Archive, tá? E também o que os professores colocaram, que é o link para a parte de AI do Pydantic, Pydantic AI. E é isso. Bom, obrigado, gente.